Continuando, vamos resolver novas questões. Todas da Fundação Getúlio Vargas, 2012.3. Está redigida assim. O advogado Cândido, conhecido pelas soluções criativas para resolver os problemas de seus clientes, aduz como tese defensiva, em ação de despejo por falta de pagamento, que a norma que autoriza tal desocupação forçada seria inconstitucional, pois caberia ao Estado, e é verdade, né, fornecer habitação gratuita ou a preços módicos aos necessitados. E, em caso de impossibilidade financeira, custear a moradia pagando ao locador os valores devidos a título de aluguel social. Essa defesa foi considerada como contrária à disposição de lei que determina que, em consequência do não pagamento dos aluguéis, o despejo por falta de pagamento. Em razão disso, foi proferida sentença determinando a desocupação do imóvel e condenando o cliente do advogado Cândido ao pagamento dos aluguéis devidos, bem como as demais verbas decorrentes da sucumbência. Além disso, determinou o magistrado a expedição de ofício à OAB para abertura de processo disciplinar. Aí eu tenho que pedir a vocês que leiam com muita atenção todas as infrações disciplinares que estão capituladas no artigo 34, tá certo? Porque isso foi uma pegadinha. Advogar contra a literal disposição de lei é infração disciplinar, está no artigo 34, inciso 6 do Estatuto da Advocacia. No entanto, a própria capitulação da infração ressalva, dizendo que presume-se a boa-fé quando esta postulação contra a literal disposição de lei ela é calcada, ela é fundamentada na inconstitucionalidade da lei, na injustiça dessa mesma lei ou em pronunciamento judicial anterior. Ok? Então, é direito do advogado tecer suas teses, fazer suas teses, né? Nós somos pensantes, né? Nossa profissão é basicamente uma profissão intelectual, uma profissão de criatividade intelectual, né? De raciocínio e de criação mesmo, né? A gente cria, né? Dentro da ética, dentro da moralidade, mas a gente cria defesas em favor dos nossos constituintes. E o Estatuto excepciona como infração disciplinar a advocar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé. É texto expresso. Presumindo-se a boa-fé quando esta postulação se dá com fundamento na inconstitucionalidade da lei, na injustiça da lei, em pronunciamento judicial anterior. Tem um pronunciamento judicial anterior, você faz a defesa do seu cliente, ou você cria a tese da defesa do seu cliente, com fundamento em pronunciamento judicial anterior. Se esse pronunciamento judicial anterior mudou, né? Infelizmente, hoje no Brasil se vive uma insegurança jurídica total, não é? Infelizmente, até os nossos tribunais superiores estão nessa linha de comportamento, o que é lamentável para a cidadania, né? Hoje se decide uma coisa, se sumula, daqui a 3 meses está se discutindo a mesma coisa, julgando diferente, uma coisa que passou anos a ponto de ser sumulada e muda o entendimento. Então, foi uma pegadinha para saber se vocês leram todas as infrações disciplinares. Então, leiam de cabo a rabo todas as infrações do artigo 34. Vamos ver o que eles dizem.
O fato de advogar contra a literal disposição de lei sem exceções não constitui infração disciplinar. Constitui infração disciplinar advogar contra a literal disposição de lei. As exceções são essas que a gente viu agorinha, da inconstitucionalidade, da injustiça e do pronunciamento judicial anterior. Letrinha B, a alegação de inconstitucionalidade descaracteriza a infração disciplinar invocada, é exatamente a resposta certa. Quando ele alegou a inconstitucionalidade, evidentemente na peça dele, ele deve, quando você vai alegar a inconstitucionalidade de uma lei numa peça, você há de fazer essa peça muito bem fundamentada, não é verdade? Então, quando ele alega a inconstitucionalidade, ele descaracteriza a infração disciplinar de advogar contra a literal disposição de lei. É a resposta certa. A letra C diz que a infração disciplinar não está prevista no sistema por caracterizar delito de hermenêutica. Danou-se. Delito de hermenêutica é interpretar a norma, né? E ela não está prevista, a infração disciplinar não está prevista no sistema por caracterizar de delito de hermenêutica. É uma infração disciplinar prevista, né? Advogar contra a literal disposição de lei, mas há a exceção que a própria capitulação da infração diz qual é. A referida, a letrinha B, D de dado, a referida infração somente pode ser considerada quando causar prejuízo ao cliente, o que não foi o caso. Ele causou prejuízo ao cliente, né? Mas não foi aquela infração capitulada no 34, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Pelo contrário, ele se esmerou. Ele foi buscar o fundamento na Constituição Federal para defender o interesse do cliente dele, né? Então, a resposta está completamente equivocada.